Nós não podemos nos calar, não é? Apesar das provações, dos momentos difíceis que nós vivemos, nós jamais podemos nos calar, porque o nome de Deus, ele tem que ser exaltado e glorificado. Amém? Amém. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, né? Para poder falar de Deus, para poder falar da misericórdia de Deus. Bem, eu não costumo andar sozinho não, sabe? Aonde eu estou, minha esposa está do meu lado. Ela não é? Sim. Muito bem, então pronto. Mas hoje ela não está aqui comigo, porque ela está levando a mensagem lá em nossa igreja, lá na igreja do Jardim Bangu, né? E lá também já começou os Calegues, né? Na verdade, o nosso novo pastor esteve lá na sexta-feira, antes mesmo de ser apresentado, para poder fazer ali a consagração dos Calegues. E ontem e hoje nós já trabalhamos nessa função. Louvado seja Deus, com bastante êxito, né? Mas vamos ao que interessa. O que interessa é a palavra de Deus. Não sei se foi em todas as igrejas, mas ontem eu fui pregar em uma igreja e na hora de passar, passou Provar e Verde. E lá passou Provar e Verde um rapaz que estava empregado, e como ele não trabalhava ao sábado, a dona da empresa, o gerente da empresa, chegou para ele e falou assim: olha, a empresa ela mudou o sistema dela. Agora, se você não trabalha mais ao sábado, você vai ter que trabalhar. Se você não trabalhar, será o seu salário reduzido em 30% e as suas funções serão atribuídas a outras pessoas. Ele falou: meu Deus, e agora? E ele aceitou. Tudo bem, vou diminuir meu salário 30% e não vou trabalhar no sábado. Se tiver de transferir as minhas funções para outra pessoa, vai ser assim vai ser feito. E ele falou que mesmo diminuindo o salário dele em 30%, ele continuou dando o mesmo valor que ele dava de 10%, né, do valor do salário dele, ele continua dando o mesmo valor, independente de ser 10% ou não, ele continua dando o mesmo valor, mesmo com o seu salário reduzido. E ele permaneceu na fé e entregou um currículo a uma empresa multinacional, e essa empresa chamou ele para trabalhar ali com um salário 5 vezes maior do que ele ganhava na outra empresa. Então, queridos, isso é prova de que Deus, ele zela para aqueles que são fiéis aos seus princípios. E princípios na casa de Deus não pode ser, aliás, quando é princípio, não pode ser negociado. Principalmente a palavra de Deus. Principalmente a palavra de Deus, porque nós vivemos sobre os princípios da palavra de Deus, tá? Então, para que vocês possam acompanhar comigo, abram a Bíblia de vocês, no livro de Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, amém? Todos acharam? Que lá antes de Pedro, de 1 Pedro, lá está Tiago. E nós lemos assim, a partir do versículo 12. Acompanhe comigo. Aqui diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá o que? Que diz a Bíblia de vocês? Receberá o que? A coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que
o amam. A palavra de Deus diz é que se nós perseverarmos diante das provações, diante das dificuldades da vida, Ele nos concederá o quê? A coroa da vida. Isso é que nós estamos fazendo aqui, lutando para obter o quê? A coroa da vida. Se nós amamos ao Senhor, nós vamos cumprir a sua palavra, nós vamos ter fé nele, mesmo diante das provações, nós vamos sair o quê? Vencedores. Por quê? Porque nós acreditamos em Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Se nós estamos aqui e não temos fé no nosso Criador, no nosso Deus, em vão nós estamos aqui. Porque, queridos, no mundo nós vivemos diante de provações e vamos continuar tendo provações até a breve volta de Jesus, que já está ali, ó. Jesus já está despontando no céu para nos resgatar. E olha só o que diz na sequência, o versículo 13: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Né? O que é isso, Jorge? É quando eu tenho um pensamento, eu estou envolvido com meus próprios pensamentos, e aquilo vai gerando na minha cabeça, aquilo vai crescendo na minha cabeça, e eu começo a querer colocar aquilo em prática. Os meus próprios pensamentos, as minhas próprias vontades. Agora veja só o que diz no versículo 15: então a concupiscência, né, os meus pensamentos, as minhas vontades, havendo concebido, ou seja, eu tomando posse daqui na minha mente e eu colocando aquilo em prática, ele dá o quê? Dá à luz o quê? O pecado. O pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? Gera o que, igreja? Então eu e você, nós temos que estarmos o quê? Afastados do pecado. Mas ainda que tu peques, lembre-se, existe um Deus, tá? Que está com os braços estendidos para que você não permaneça caído, porque Ele quer ver seus filhos de pé, né? Gerando o quê? Vida, gerando vida. Isso é que Ele quer dar para nós, vida, não morte. Mas veja só, abra lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Vamos ver o que Jesus diz aí. João capítulo 10, versículo 10. Diz o seguinte: o ladrão não vem senão para quê? Para quê, igreja? E matar e o quê? Mas Jesus disse: eu vim para que tenha o quê? Vida, e a tenha o quê? Em abundância. É isso que Jesus quer nos dar. E se nós gerarmos os nossos próprios pensamentos, viver sob as concupiscências nós vamos dar posse ao quê? Ao pecado. E o pecado gera o quê? A morte. E Jesus quer nos dar vida. Por isso Ele quer que nós obedecemos Ele. Por isso que Ele quer que nós vivamos sob os princípios dEle. Porque os princípios dEle, a lei dEle é lei de vida para mim e para você. Isso aí, você entende o que eu estou falando? Entende ou não entende? Amém. Isso, eu quero que você saia daqui reavivado, sabendo que existe um Deus que mesmo diante das dificuldades, né? Isso que você tem que saber, que Deus está ao seu lado. Senhor, eu estou sofrendo, eu estou passando por provações, porque quando nós passamos por provações, querido, isso é um processo de restauração, um processo de lapidação. Vocês querem observem só, vamos nos transportar ao passado. O povo de Israel, quantos anos eles passaram no deserto? 40. Quantos? 40 anos. Quantos anos ele passou no deserto? 40 anos. 40 anos. Eles ficou escravos 430 anos. Escravos, eles permaneceram 430 anos sob o jugo do Egito, né? Mas quando eles saíram do Egito, eles passaram 40 anos pelo deserto. Para quê, Jorge? Olha, lá no deserto saíram milhares de pessoas, tá? Sofreram, passaram por grandes provações, morreram todos que saíram do Egito, todos morreram, só Josué e
Caleb que permaneceram vivos, mas todos que nasceram perante aquele período entraram sim na terra prometida. Mas por que, Jorge, que o povo de Israel, o povo de Deus, ao sair do Egito, que Deus já tinha prometido que iria libertar o seu povo, passou por tantos problemas, por tantas dificuldades? Por quê? Veja, querido, o povo de Israel, eles passaram 430 anos sob o domínio do povo do Egito. Ali eles adquiriram manias e fizeram coisas, aprenderam coisas que não era para eles aprenderem. E quando eles vieram de lá, eles vieram com manias que não eram manias de cristãos. Não era mania de cristãos. Então cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, eu pelo menos não sou adventista de berço. Eu tenho 35, 34 anos de adventista. Não sou de berço. Mas você imagina, se eu tenho 34 anos de igreja, de adventista, eu vim lá do mundão, eu vim sujo, eu vim encardido, As pessoas, quando eu cheguei na igreja, as pessoas observavam e viam que eu era diferente. Eu tinha manias que não eram manias de um cristão. Então eu precisava de ser lapidado. E muitas das vezes Deus deixa nós passarmos por provações, por dificuldades na vida, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos ser restaurados. Apesar de eu ser gerado no coração de Deus, que eu nasci, que eu fui gerado no coração de Deus, mas o pecado entrou no mundo. E isso me atingiu você. Por isso é que nós passamos por dificuldade. Aí você pergunta e fala assim, mas Jorge, nós precisamos passar por dificuldades, por problemas, essas provações? Precisa sim, sabe por quê? Porque o que está em jogo no universo não é a sua e nem a minha condição. Sabe o que está em jogo no universo? E isso tem que ser provado para o universo. Por que você sofre? Por que você passa por provação? Você acha que Deus faz isso na sua vida? Sim ou não? Não faz. Mas Deus permite, sabe por quê? Porque o nome de Jesus precisa ser limpo. O nome de Deus precisa ser limpo. Porque o nome de Deus, o nome de Jesus, foi manchado lá no céu por Satanás. E o nome dele precisa ser limpo em todo o universo. Então as coisas acontecem nesse mundo. As pessoas sabem hoje que não é Deus. Deus não é aquele que Satanás dizia, um Deus tirano, um Deus que não deixava ninguém fazer nada, um povo que era mecânico. Não. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E o nome dele foi manchado. Agora sim o universo vai saber quem é Deus. E é um Deus de misericórdia, e vai saber quem é que faz tudo isso que está acontecendo, tudo isso nesse mundão aí. Você vai lá e para em frente a uma banca de jornal, você abre o jornal e vê o que está acontecendo. Você vê o que aconteceu com as chuvas nessa noite passada. Coisas horrendas aconteceram. A igreja de Saracuruna estava com água pelo meio, perderam tudo. E outras igrejas, nós, independente de ser igreja, nossa ou não, muitas pessoas perderam muitos bens. Sabe o que é isso? É a natureza em convulsão pelo pecado. Não é Deus, é a natureza em convulsão. E quem fez isso? Foi Deus? Não. Por isso que nós temos que estar imbuídos dentro da palavra de Deus, viver sob os parâmetros de Deus, para que nós, ainda que vivamos nesse mundo de pecado, de dor, mas é melhor nós estarmos do lado de Deus, que com certeza nós vamos sair vencedor. Entende o que eu estou falando? Você viu esse provar e ver que eu falei? Se o rapaz não persevera, não, eu vou ficar ali, vou continuar dando o que eu sempre dei. Deus há de me dar vitória. Alguns dias depois foi empregado de novo com um salário 5 vezes maior. 5 vezes, sabe o que é isso? É prova de fé.
O que está acontecendo na sua vida que está enfraquecendo a sua fé? Ei, escute uma coisa, está passando por prova, está passando por dificuldade, louve a Deus, glorifique a Deus, que a bênção virá em nome de Jesus. É isso que nós temos que crer. Nós temos que crer nisso. Porque se nós não cremos no poder de Deus, em vão estamos aqui. Entende o que eu estou falando? E Jesus está voltando, querido. O povo dele tem que estar preparado. Ainda que seja um povo pequeno, mas vai ser um povo que está sob os princípios de Deus. Está sob o assim diz o Senhor. E assim nós temos que viver. Ainda que você sinta na carne, mas a palavra de Deus tem que imperar na sua e na minha vida. É isso que nós temos que entender. Nós vivemos hoje numa igreja no estado de letargia tal, queridos, que estamos aqui, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão assim, sabe, vivendo como zen. Jesus está chegando, as pessoas estão assim. Está difícil, tá, mas é hora de nós levantarmos a cabeça e olhar para o céu, porque de lá que vem a nossa redenção, queridos. É isso que nós temos que entender. Deixa eu te falar uma coisa aqui, está difícil, vai piorar. Escute isso, está difícil, vai piorar. Nós temos aí os anos pela frente aí que vai ser derradeiros para a história do mundo. Coisas horrendas estão acontecendo. Se você e eu, nós não adquirimos poder para poder suportar essas coisas, como é que vai ser? Olha só o que diz 1 Pedro. Abre a Bíblia de vocês, 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 13 em diante diz o seguinte. Vamos ver o que Deus, o que Jesus nos orienta. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de quem? Na revelação de quem? De Jesus Cristo, querido. Vem cá, vocês estão com medo de falar nesse nome? Quem é nosso Salvador? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quem vai vir para nos buscar? Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Isso. Os vizinhos precisam ouvir isso. Para isso nós estamos aqui, porque os vizinhos precisam ouvir isso. Aquelas pessoas que estão lá fora precisam. Sabe, nós somos, sabe o quê? Responsáveis por eles. Nós somos responsáveis por eles. Por que, Jorge, nós somos responsáveis? Porque nós conhecemos a verdade. E a verdade tem que ser falada. Doa a quem? Doer. Mas o Jorge é tremendo. O Jorge é demais. O Jorge, ele é muito ele é muito na lata. Eu já ouvi muito falar isso. O Jorge é muito durão. Queridos, se eu não disser a verdade para vocês agora, se eu ficar dando leitinho para vocês agora, quando o momento mais difícil chegar, eu e você não vamos suportar. Por isso, Jesus quer nos dar poder. Por isso, eu preciso conhecer Jesus. Mas Jorge, por que eu preciso conhecer Jesus? Porque Jesus precisa se revelar a mim. Jesus não se revela a qualquer um. Jesus só se revela àqueles que o buscam, aquele que está em relacionamento com Ele, aquele que está em intimidade com Ele, aquele que se envolve com Ele. Eu estou na igreja, mas eu não tenho, eu estou na igreja, mas eu estou por estar. Eu estou na igreja, eu só estou sentado no banco, não faço nada. Eu estou aqui só para ouvir. Vai chegar o dia derradeiro e você pode se perder. Por quê, João? Porque você não está se envolvendo com Deus, você não está se envolvendo com a obra de Deus. E nós precisamos nos envolver, porque Jesus está voltando. É isso que nós temos que entender. Presta atenção. Esse trabalho está determinado a você. Pensem comigo. Vamos lá atrás.
Jesus passeou por essa terra, escolheu 12 homens. 12 homens. Esses 12 homens viraram mártires. Eles tiveram mortes horríveis. E sabe por causa disso? Por causa deles tomaram as rédeas do negócio. Jesus foi para o céu. Ei, aqui Jesus foi para o céu. Eles ficaram apavorados. E agora? Jesus vai embora, como é que nós vamos ficar? Mas Jesus falou o seguinte: vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei o quê? O Consolador. Um dos discípulos chegou para Jesus e falou assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinava os seus discípulos a orar. E Jesus falou: assim, assim, assim. Quando eles viram que Jesus estava ascendendo aos céus, eles ficaram temerosos. Mas calma, não precisam ficar apavorados. Eu enviarei o Consolador. Olha só o que diz os versos 14: como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes tinha na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sendo o quê? Vós também o quê? Santo em todos os vossos o quê? Procedimento. Eu estou lidando com a pessoa, estou fazendo negócio com a pessoa, eu tenho que ser uma pessoa que é correta, santa. Quando a pessoa chegar para você e falar assim: você quer ser santa? O que você vai dizer para ela? Eu quero ser santo, porque o meu Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. O que é santo? É ser separado, obedecer a Deus. Aquilo que Ele manda, você tem que cumprir. Aquilo que Ele pede para você fazer, você faz. Por quê? Porque você é uma pessoa transformada. Porque você não é mais, não faz mais parte desse mundo. Apesar de você viver nesse mundo, você não faz parte desse mundo. As pessoas têm que ver você lá fora e ver pessoas diferentes. Se você está vivendo as coisas desse mundo, se você está na balada, se você está nas festas, se você está lá na mesa de um bar, na roda de amigos, se você está lá fumando, se você está lá se drogando, você não faz parte de Deus. Você está denegrindo a imagem de Jesus. Porque uma pessoa liberta, uma pessoa transformada não denigra a imagem de Jesus, e sim, vive Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que nós temos que pensar. Olha só o que diz mais aqui no versículo 17: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o quê? O tempo da vossa peregrinação. O que é andar em temor? É ter medo de Deus? Não, você tem conhecimento da palavra de Deus, agora você tem entendimento da palavra de Deus, agora você vai ver sobre os princípios de Deus, sobre temor, sobre aquele aspecto de que eu tenho conhecimento, eu não posso falhar, porque eu sei que é errado, eu não posso falhar mais. Isso é temor. Mas durante quanto tempo que você vai fazer isso? Em todo o tempo da vossa peregrinação. Peregrinação é na terra. Enquanto você viver nessa terra, você tem que repetir o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Por isso que você foi chamado, por isso que eu fui chamado. Eu posso escutar o quê? Amém. Entende o que eu estou falando? Jorge, o que você está fazendo? Você está chamando a nossa atenção? Não, eu estou mandando para vocês uma realidade. Eu estou dando para vocês um remédio, que eu também tenho que tomar desse remédio. Porque tanto eu, quanto vocês, quanto nós, precisamos ser curados e transformados cada dia. Sabendo que, versículo 18, sabendo que não foi o quê? Que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, ou seja, aquela maneira lá atrás, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de quem? O sangue de Jesus. Querido, Jesus estava preso lá na cruz. O sangue dele estava gotejando na terra, para purificar a terra, para restaurar a terra. O que nós temos que fazer é grudar aos pés da cruz de Jesus e deixar que o sangue dele caia sobre nós, porque o sangue dele é que ele vai nos lavar, vai nos remir, e ele vai dar para nós uma nova roupagem, uma nova roupa, disse Jesus. Mas para aqueles que estão o quê? Grudado a ele, grudado à cruz de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim
dos tempos. Por quê? Por que Jesus se manifestou no final dos tempos? Por quê? Por amor a nós. Por isso Jesus veio. Por amor a você. Por isso Jesus veio. Por amor à prostituta. Por isso que Jesus veio. Por amor àquele assaltante que está matando, roubando, fazendo coisas horríveis. Foi por ele que Jesus veio. Foi por nós que Jesus veio. Entende? Por nós. Então, a gente vive nesse mundo, mas vive num estado de letargia, preocupado com as coisas do mundo, que nós esquecemos disso. Esquecemos que Jesus já está chegando. Isso nós temos que dar glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está voltando para nos resgatar. E a igreja precisa assim ser despertada para isso. Quando foi que você ouviu o último sermão que Jesus está voltando? Quando foi isso? Não se prega mais que Jesus está voltando. E o mundo precisa saber disso, porque o mundo precisa conhecer isso, porque o mundo precisa ser transformado por isso. E nós precisamos despertar para isso, querido. Porque o inimigo ele não está brincando. E muitos de nós estamos brincando de ser cristãos. Muitos de nós estamos brincando de ser cristãos. Eu ando, querido, eu ando em muitos lugares. Eu prego em muitos lugares. E eu vejo as manias, o jeito de muitas pessoas. Estão esquecendo que Jesus está voltando. Estão fazendo as coisas. Parece que Jesus não está vendo. Parece que Deus não está vendo. Eu vou ler algumas citações do Espírito de Profecia, que diz o seguinte: preste atenção. Satanás está atarefado em preparar planos para o último tremendo conflito em que todos vão definir sua atitude. Satanás está operando com todas as suas forças a fim de ocupar o lugar de Deus e destruir todos os que a isso se opuserem. Seu poder é aceito como de Deus. Queridos, Satanás está lutando com todas as suas forças a fim de ocupar o lugar de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez você não saiba. Sabe onde está Satanás neste momento? Não se assuste. Sabe onde está Satanás neste momento? Ou os seus agentes estão sentados neste banco. Sabe esses bancos que você pensa que está vazio? Está sentado. Porque Satanás não está preocupado em tirar você mais da igreja. Satanás está preocupado em criar desarmonia. Satanás está preocupado em chegar no ouvido de um irmão da igreja e falar assim: olha para aquela mulher é linda, maravilhosa, olha para aquela mulher. Aquela mulher, olha aquele homem que está entrando aqui, olha que tipo maravilhoso. Daqui a pouquinho, querido, isso vai criando coisa na nossa mente. O passarinho vai começar a criar ninho e as coisas começam a acontecer. E quando você ataca essas coisas, parece que você está atacando pedra, se revolta, porque a verdade tem que ser falada. E ele vai lutar contra todos aqueles que opuserem a essas coisas. Olha o que eles fazem. Isso está em Testemunho Select, página 369. Digo a todos: estáis de sobreaviso, pois como anjo de luz, Satanás está percorrendo todas as reuniões de obreiros cristãos em cada igreja, procurando ganhar para o seu lado os membros. Ei, Satanás está lutando para ganhar você, mas não vai ganhar porque Jesus é a nossa força.
Só não vai te ganhar se você falar isso, se você gritar isso, se você colocar isso na sua mente, se você procurar estudar a palavra de Deus. Ele não vai conseguir. Ele será derrotado em nome De Jesus. Amém. Isso está em Obreiros Evangélicos, aliás, Testemunho Select, página 272. Os ministros de Cristo, hoje em dia, acham-se em perigo. Satanás está operando continuamente para desviar-se a mente para direções errôneas, de maneira que a verdade perca sua força sobre o coração. Sabe o que é isso? Muitos chegam aqui, queridos, e isso que eu falei para você, quer falar, sabe o quê? O que você quer ouvir. E aí está o perigo. E aí está o perigo. Porque você não quer, você por natureza não quer ouvir a verdade. Eu pela natureza não quero ouvir a verdade. Mas quando eu chego aqui e falo o que você quer, querido, isso faz com que, né, essa direção errônea cresça em nosso meio. E a verdade venha a perder força. Obreiros Evangélicos, página 312. Aquele que em suas pregações passam por alto as grandes verdades da palavra de Deus para falar de assuntos de pouca monta, ou seja, assuntos de pouca importância, não estão pregando o Evangelho, mas tratando de ociosos sófismas. Obreiros Evangélicos, página 313. Mas Jorge, o que é isso, sófismas? Eu fui procurando o dicionário. Olha só o que diz. Sófisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna, inconsciente, incorreta, deliberadamente enganosa. Ou seja, eu tenho os meus próprios pensamentos, e esses meus próprios pensamentos eu junto com a verdade para poder ludibriar a sua mente. Entende? E é isso que muitas das vezes o inimigo faz. Ele chega aqui e traz nós precisamos trazer os jovens, nós precisamos lutar pelos jovens, vamos mudar a maneira, vamos trazer uma balada para dentro da igreja, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, está gritando glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja Deus. Mas o que? Essa balada diferente, que é enganosa, misturando com a verdade, as pessoas pensam que estão naquela euforia, glória a Deus, aleluia, e precisa estar sendo ludibriado com a palavra de Deus. Queridos, eu quero encerrar, mas eu fico assim preocupado, sabe por quê? Porque eu não sei falar 30 minutos. Eu não sei falar 30 minutos. Diz aqui ainda, queridos, nós precisamos ter compromisso com a verdade. Temos grandes e solenes verdades para apresentar. Está escrito. É a prova de que tem que ser apresentada a cada hora. Ei, Jesus foi tentado 40 dias no deserto. E tudo que Satanás direcionava a ele falava o que? Está escrito. A nossa vida tem que ser assim, em todo sentido. Na nossa vida, quando dá por aí, não dê ouvido ao inimigo, porque está escrito. E o que aconteceu? Satanás o quê? Bateu em retirada. E assim, se nós fizermos, assim diz o Senhor, Satanás baterá em retirada da nossa vida, e nós teremos o quê? Vitoriosos. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para vocês, é isso que eu quero para nós. Entende? Eu vou pular aqui, queridos, porque eu preciso terminar, porque a esposa dela daqui a pouco já está me esperando. Eu quero encerrar, queridos. Aqui diz o seguinte: o testemunho de Cristo, testemunho do mais solene caráter, deve ser apresentado ao mundo. Não quererão os que professam possuir conhecimento da verdade ler o testemunho dado por Cristo a João. Não há aí meras conjecturas, nem enganos científicos. Há sim as verdades que dizem respeito ao nosso bem-estar presente e futuro. Eu tenho que estar do lado de Cristo, porque o meu bem-estar aqui vai ser certo, né? E o meu futuro estará guardado. Porque Jesus virá me buscar, porque eu vivo na presença de Deus, eu vivo nos atos do Senhor, eu vivo no relacionamento, eu vivo na intimidade com Cristo, com Deus. Queridos, quando nós ajoelhamos, nós nos tornamos um gigante. E quando nós nos tornamos gigante, quando nós estamos ajoelhados, Satanás corre.
Quando nós ajoelhamos, Satanás corre. Amém. Sabe o que é isso? O discurso eu falo. É falta de intimidade com a palavra de Deus. Porque quando eu falo Jesus está voltando, nós temos que dar glória a Deus, porque Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso Salvador. Ele prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. E eu tenho que dar glórias a Deus por isso, porque os tempos de Satanás estão acabando. E a vitória é certa em nome de Jesus. Por isso, querido, eu digo, a igreja precisa ser despertada, a igreja precisa ser transformada, para que isso possa acontecer em breve. Eu estou dizendo alguma coisa que você não está gostando? Ei, briga comigo não. Briga com o autor dessa palavra. Aleluia. Porque tudo que foi dito aqui saiu da boca de Deus. Eu só sou um veículo para proferir essa palavra para nós hoje aqui. Briga comigo não. Briga com ele. Nós vamos ouvir agora o louvor. Eu não sei qual louvor. Jorge, você trouxe algum louvor? Não trouxe. Mas nós vamos ouvir o louvor agora. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar aqui para nós fazer uma oração poderosa em nome de Jesus, venha. Mas venha com o coração aberto, dizendo: eu vou vencer, porque Jesus está chegando. Amém. Vamos ouvir o louvor? Como assim? Amém.